justiça, mas não se diz o que será feito, se a justiça vai reverter esse dinheiro em algum programa social, se vai investir na própria justiça, se tem até um projeto de reverter esse dinheiro como se fosse uma indenização para a vítima, e me parece que é o projeto mais adequado. Mais viável, né? Mais viável. Mas isso é um projeto, não é que é assim. Então, enquanto não for assim, não se sabe. Não, mas aí os crimes continuam acontecendo. Claro que continua e o dinheiro agora está no judiciário. E mais ainda, está no porquinho do judiciário. No final de semana, acontece, determina-se lá o pagamento de uma fiança, não é? Acontece no feriado, no final de semana, como é que é isso? O cidadão, obviamente, daqui a pouco a gente vai chegar na delegacia, tem um cardápio, uma tabela de preços, né? Quando você vai no restaurante, tem lá, né, o discriminado aqui. Furto, R$1.000, etc. E tal. O que me deixa bastante preocupado... Ou então, desculpa interromper, mas já interrompendo pelo lado da ironia, dizer assim, não, lá naquele DP a gente paga menos. Aqui a gente vai pagar um bocadinho mais. Corre esse risco também, ou não? Há o problema da mercantilização do direito criminal, do direito penal, ou seja, na verdade, a efetividade das duas justiças criminais que nós já temos no país, que é a justiça criminal do rico e a do pobre. Porque o pobre não pode pagar, fica preso. Aí o juiz pode soltar sem o pagamento de fiança, mas até passar o final de semana, se o cara não tem na gaveta, no colchão, né? Tem muita gente que tem dinheiro no colchão, né? Assim, R$50 mil, R$30 mil. Na cueca, né, ou na cueca, né? Enfim, as pessoas realmente têm uma grande criatividade e muito dinheiro aí por aí solto e tal. Perdão, doutor Blatio, quando conta com um ministro super dedicado no Supremo que dá um HC no sábado à noite. Às 2 horas da manhã, né? Ou seja... O que é HC? HC para um habeas corpus. Ou habeas pernas. Dependendo da situação. Meu pai do céu. Desculpe a expressão. Que é até grosseira, mas é a verdade. Então, a justiça criminal hoje, ela já existe vamos dizer, são dois polos. O rico tem um tratamento, porque consegue contratar os melhores advogados e ir até Brasília, e o pobre fica, obviamente, à mercê do sistema que aí existe. E a fiança é um problema muito sério, porque o delegado arbitra a fiança, o cidadão, mesmo sendo um valor baixo, ele não tem, ele vai ficar preso. Eu queria entender o que é prisão preventiva 1, 2 e 3, que está discriminado lá na lei. Não, é o seguinte, a prisão preventiva, ela pode ser decretada, obviamente, se forem praticados crimes, existindo indícios de autoria e materialidade, ou seja, que já há elementos para dar início ao processo. Quando a ofensa, a garantia da ordem pública, a ordem econômica, a fim de assegurar a aplicação da lei penal, e também nos casos de violência doméstica, né? Ou seja, quando há a violência doméstica. Nessas situações, só que a prisão preventiva, ela só será aplicada, né, em última instância. Antes disso, se o juiz entender que é caso de realmente agir severamente, nesses casos apenados a reclusão até 4 anos, ele vai estabelecer uma medida cautelar, ou seja, uma medida substitutiva à prisão preventiva, como por exemplo, comparecer ou colocar a barriguinha no balcão todo mês no fórum criminal para justificar as atividades. Exemplo, vai lá no mês 1, o que você está fazendo? Estou desempregado. Está justificado. Mês 2, o que você está fazendo? Estou desempregado, está justificado. Na verdade, o cara está na bandalheira, está praticando crime e está dando risada da justiça criminal, né? A outra possibilidade, o cidadão ter os seus horários restritos. Por exemplo, você não vai poder frequentar um prostíbulo, não vai poder ir no forró de final de semana, né? E quem controla isso? Quem? Ninguém, né? Claro, né? O Estado deveria controlar. E por último, tem a tal tornozeleira eletrônica, que o pessoal já está dizendo que é muito feio, é uma coisa que ofende a dignidade da pessoa humana. Então a gente tem que chamar um joalheiro ou um design para fazer uma pulseira, uma tornozeleira, uma pescoceira, alguma coisa que possa ser colocada. E mesmo assim, por exemplo, o Estado de São Paulo não tem condições de atender a demanda das tornozeleiras eletrônicas de São Paulo, no Estado de São Paulo. Particularmente, eu falo, até porque eu sou uma cidadã como você, que paga imposto, que sai e tem a insegurança latente todos os dias, né? Infelizmente, porque a gente queria falar ao contrário hoje, né? Eu não torço pela tornozeleira, não. Eu gostaria da coleira mesmo, porque a gente precisa de segurança. Fala, doutor Antônio! Fala, Eliana, essa questão da tornozeleira é importante as pessoas em casa saberem que parece que tudo se resolve com uma lei. Não é bem assim. E vamos trazer aqui uma nota em rodapé, né, doutor Blatio? Sem dúvida. A exposição de motivos, ou seja, o motivo pela qual se fez o projeto de tornozeleira eletrônica,
do então senador Aloysio Mercadante, sabe o que ele escreveu lá, Liliana? O nosso sistema carcerário está falido, não há mais condição de manter tanta gente presa. Como foi assim começamos assim o projeto. Que também não é fato, né? Não é fato. Mais presídios? Sim, mas a partir do momento que você admite que o sistema prisional não funciona, então fecha, apaga a luz. O último pega a chave e vai embora. Agora, a tornozeleira eletrônica, por que ela foi criada? Ela foi criada para resolver o fatídico saidinha. Que é os indultos e as anistias. Sai no dia das mães para matar a mãe. Isso, saída de Natal, que sai e não volta nunca mais. E aí você coloca a tornozeleira eletrônica para que você, em tese, acompanhe onde está esse preso. Em tese, por quê? Porque aí, como o Brasil ele tem uma inventividade em copiar os modelos alheios, a tornozeleira eletrônica é ótima. Só que no Brasil ela não é ótima, ela é incrível. Para quem? Para o crime organizado, que pode descobrir como abrir, como fechar a tornozeleira, pode descobrir onde está um inimigo, porque a tornozeleira é um GPS, e pode eliminar esse inimigo, ainda pegar a tornozeleira e revender no mercado negro. Não, mas ó, é melhor que ele se mate entre si do que mate, por exemplo, a cada um de nós aqui. Desculpa falar isso. Sim, mas para ele abrir... eu assumo, mas desculpa, mas é um argumento, doutor Antônio, que realmente a população anseia por resposta. Se o próprio senador Aloysio Mercadante coloca que está falido e que cria uma opção para dar, ou uma solução para essa falência, a gente teria que pensar no cidadão, não no bandido, no que ele pode evoluir nessa... Mas o problema não é a tornozeleira, Liliana. A tornozeleira não vai resolver todos os problemas da prisão. Esse é o X. Mas ela vai custar mais ainda para o Estado. E se não tiver? É melhor você tornar o presídio algo factível e você não investir mais dinheiro em algo que já não funciona. O problema hoje é o seguinte, é que a gente está esquecendo qual que é a finalidade da pena. Qual que é a finalidade de uma pena ou de uma sanção penal? Corrigir e ressocializar. Castigo, né? Ou seja, retribuição, é o que a gente chama de castigo. Indenização à sociedade. E, obviamente, ressocialização e prevenção. A pena, a partir do momento em que se concede essa série de benefícios, acaba perdendo a sua finalidade. E mais do que isso. Então é o seguinte, não se constrói mais presídios. O que nós vamos fazer agora, Liliane, no sistema criminal, é construir prédios com prateleiras cheias de papéis, né, que são exatamente os processos correspondentes. Você praticou uma infração penal, aqui está seu processo, onde você vai ter que justificar suas atividades, vai ter que fazer isso, aquilo. Quer dizer, o Estado, sendo leniente, se de um lado a gente não quer um Estado autoritário, um Estado leniente, da mesma forma, vai acarretar um problema muito sério. Sabe qual é? A violência policial. O exercício arbitrário das próprias razões, as pessoas vão começar a se armar, vão querer efetivamente lançar a mão, obviamente, de justiça, a justiça... justiça pelas próprias mãos. Pelas próprias mãos. Esse é o perigo. Esse é o perigo desse tipo de lei, porque o cara, outro dia, Liliana, eu peguei um processo que era o seguinte, de furto, doutor Antônio, eu fiquei abismado. Levaram lá uma série de coisas da casa do cidadão. O delegado de polícia, primeira coisa, como está preso em flagrante, ouviu o preso, arbitrou a fiança, o cara foi embora. A vítima saiu de lá 2 horas depois. Olha. Ou seja, o preso entra antes, sai antes e a vítima entra junto e sai depois. Ou seja, ela teve que permanecer lá porque teve que fazer a relação de bens, etc. O auto de exibição e entrega. Ou seja, está havendo, na verdade, uma inversão de valores. E aí o que acontece? O cidadão volta para o seu meio social e as pessoas, a vizinhança, falam: olha lá, ele praticou um crime contra fulano, a polícia veio aqui, levou o cara e ele está aqui de volta. Quer dizer, qual que é o sentimento social? E o legislador não levou isso em conta. Esse sentimento social, que inclusive já é estatística e todo mundo já conhece, da falta de boletim de ocorrência, que muitos deixam de fazê-lo por conta disso. Eu vou fazer o quê? Para quê? Para eu ficar 5, 6 horas lá? Que eu insisto que é importante, que é uma forma de mapear, que é uma forma, porque eu acredito nas instituições, acredito que a gente vai mudar enquanto tiver pessoas como vocês, inclusive, atuando, não é? Porque a gente está aqui para questionar e para cobrar e para pedir mudanças de verdade, mas me parece que essas mudanças aqui não foram tão boas, né? Eu acho assim, há algumas coisas importantes que foram colocadas, a lei tem seus aspectos positivos, a coisa de realçar a questão da violência, contra a mulher, a questão de algumas medidas cautelares que eu acho que são fundamentais nos casos em que deveria ser aplicado, mas é o seguinte, poderia manter essa lei, mas não com esse requisito objetivo de quantidade de pena.
entendeu, Liliane? De acordo com cada caso em concreto, porque quando a gente coloca todo mundo na mesma vala comum, né? Ou seja, a gente acaba, obviamente, beneficiando os grandes criminosos, beneficiando o crime organizado. Então, a lei, o espírito dela, na verdade, teve um bom sentido, só que na efetividade, na prática, ela vai gerar uma série de distorções no âmbito da justiça criminal e no meio social. Nós falamos há pouco aí em relação à violência contra a mulher, né? Nós tivemos, inclusive, um episódio que quase que o Brasil foi punido. Explica pra gente aí, doutor Antônio. Na verdade, o então presidente Lula, ele criou uma lei, já tem 5 anos a Lei Maria da Penha, que se tornou um marco fundamental de defesa dos direitos da mulher. E, na verdade, o que ninguém conta é que não foi uma criação do presidente Lula, foi uma busca de direitos da dona Maria da Penha, que foi esquecida pela justiça brasileira, a começar na delegacia, porque quando ela denunciou a violência doméstica, que não foi nada, viu, Liliane? O marido dela eletrocutou ela dentro de uma banheira, e essa mulher heroicamente sobreviveu. Aí ele não se deu por satisfeito, ele deu 4 tiros nas costas da mulher dele, e ela ficou paraplégica. E ela continua viva com a graça de Deus. E lutando por todas nós. Ela foi na delegacia, o delegado falou, a senhora não tem que fazer comida em casa, não? Está no processo. Ela processou o marido, ficou engavetado por 10 anos. Aí, com a ajuda de uma ONG, uma organização não governamental, ela procurou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, já que o Brasil é signatário de 19 convenções, tratados de proteção à mulher. E a comissão analisou todo o processo da Maria da Penha e pediu um pedido de explicações para o Brasil, que atendeu prontamente, engavetando o projeto por 1 ano. 11 anos se foram. Pois é, e aí como a comissão não é tão leniente quanto o Brasil, encaminhou para a Corte Interamericana de Direitos, Direitos Humanos. Moral da história, o Brasil ia ser condenado, ia ser o primeiro país condenado na história por descumprir 19 tratados de proteção à mulher. E qual foi o prêmio? Foi a criação da Lei Maria da Penha e a outorga de uma medalha. Quer dizer que não foi uma compreensão ao Estado dessa mulher e das demais ali representadas por ela? Foi um puxadinho do governo. Entendi. Então tá bom, né? Mas a gente, olha, tá vendo por que é bom a gente ter uma comunicação aberta assim? Porque no momento você fica sabendo, ninguém ficou sabendo disso. Isso aqui é inédito. Pois é. Isso aqui é inédito. Foi uma imposição, né? E por essa imposição, que inclusive até hoje, que me causa muita indignação, é quando essa mulher ainda procura uma delegacia, fala das ameaças que ela sofre, fala de tudo. Qual é o procedimento hoje com a nova lei? Olha, ela morre e depois diz que ela morreu. Na verdade, o caso Bruno é um caso emblemático, porque a Elisa, ela procurou a justiça do Rio de Janeiro, porque supostamente ela foi agredida pelo Bruno, e a juíza falou, escuta, você não é nada do Bruno, logo eu não posso te proteger. Um ano depois. O grande problema é que nós temos, por exemplo, o crime de ameaça, que é um crime de menor potencial ofensivo, é um crime de menor gravidade. Ele, na verdade, oculta, né, a efetividade no futuro de crimes muito mais graves, que é o próprio homicídio. Né? E as pessoas, quando sofrem uma ameaça, vão à delegacia, não tem inquérito instaurado, etc. É um termo circunstanciado. A mulher não. A mulher que sofre uma ameaça vai à delegacia da mulher, é instaurado inquérito policial, existem já as delegacias especializadas, as promotorias criminais especializadas, os juizados especializados que estão decretando a prisão preventiva daqueles que reincidem na ameaça. Ou seja, nesse ponto, avançamos e muito. Só que há um problema também. Há mulheres que utilizam o instrumento legal, que é na defesa da mulher, tá certo? Para retaliar ex-marido, para buscar direitos econômicos, ameaçar, enfim, a questão, levar questões cíveis, né, para dentro de uma delegacia de polícia. Então, há também distorções, há homens sendo presos injustamente, porque há mulher, assim como há homens desonestos, há mulheres desonestas, mal intencionados, que utilizam esse instrumento porque sabem... Mas em menor número, né? Sim, em menor número. Mas existe. Existe. Agora, não é porque existe esse menor número
Que nós vamos Porque considerar. nós vamos agora descriminalizar condutas contra a mulher, etc. É o que está acontecendo do lado inverso. Ou seja, porque está tendo um monte de crime, então vamos fazer o seguinte, vamos diminuir, como não dá para colocar todo mundo na cadeia, então vamos criar prateleiras. Eu acho que prateleira, Liliane, é um grande negócio para o Estado. Você sabe que o Dr. Blas